Fala pessoal, tudo bem? Ediano aqui mais uma vez e olha só, hoje eu estou aqui para trazer a segunda parte sobre internacionalização no Next, tá? Vou falar um pouquinho aí sobre interpolação e vou também abordar aí, criar um menu para troca de idioma. A gente recebeu um comentário aí no vídeo sobre internacionalização e como a gente poderia estar fazendo esse menu. Mas o foco principal aqui é sobre interpolação. Interpolação é um processo bem rápido já. Já o menu ele vai demorar um pouquinho mais, porque quero criar ele do zero também. Aí com um pouco de Tailwind. Não vou deixar ele 100% bonito, mas a ideia é construir ele. E aí eu vou deixar a última parte para realmente falar sobre interpolação. Tudo bem? Uh, então, o que eu vou fazer aqui primeiro? É, claro, fazer um pedido para vocês para poder se inscrever no canal aí, caso vocês estejam gostando dos vídeos aí. Por esses dias eu fiquei um pouco afastado, 3 semanas. Enfim, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo e para o que realmente importa. Mas o seu like aí e a sua inscrição será bem-vinda. Então vamos lá. No vídeo anterior que a gente falou sobre internacionalização no Next, tá? Eu vou continuar com o projeto aqui do YouTube Piloto. E se você não assistiu esse vídeo aí, eu vou deixar no card para você estar assistindo ele para agregar um pouco mais de conhecimento aí. Então aqui, o que a gente tinha feito? A gente tinha feito aqui uma páginazinha simples, ter feito a opção aqui de colocado uns menus, ter feito um exemplo, colocado aqui para PTBR, IAN, US, e aí você pode ver que aqui ele mudaria. Mas enfim, o que eu vou fazer aqui para a gente deixar o nosso exemplo um pouquinho mais real, tá? Eu vou primeiro, como eu disse, passar pela construção do menu. Eu não ia fazer isso hoje, mas foi só por causa de um comentário aí que eu resolvi abordar, tá? Isso aqui eu vou limpar e vou deixar bem assim, ó, home, que é para nossa página home, que é só para vocês aí entenderem de quais páginas a gente está. E aqui também eu vou criar uma página fake, vou chamar ela de teste. Vou copiar essas informações do home ali para dentro. E aqui eu vou chamar ela de teste. E aqui, teste. E por que eu estou fazendo logo isso aqui? Porque a gente vai passar parâmetros aqui, ó. E aí, para a gente testar realmente que o menu está funcionando de forma correta ali, a gente vai precisar pegar esses detalhes aqui desses parâmetros, tudo bem? Isso aqui para mim não vai importar no momento. Isso aqui também eu vou limpar, tá? Isso aqui, como a gente não está usando, isso aqui também a gente vai limpar. Isso aqui não é importante. Quando a gente estiver falando sobre interpolação, na verdade eu vou deixar isso aqui, apenas no home aqui, ó. Que quando a gente estiver falando sobre interpolação, eu vou fazer o teste aqui na home mesmo, mas vai funcionar para qualquer página, tudo bem? Então, com isso aqui limpo, com a nossa página de teste aqui já definida, o que a gente vai começar a criar aqui? A gente vai começar a criar o nosso componente de menu. O nosso menu aqui eu não vou deixar muito bonitão não, tá? Então aqui eu vou criar logo criando uma pasta aqui chamada components, que isso aqui são componentes globais. E aqui eu já vou criar logo uma outra pasta chamada nav. E aqui dentro eu vou criar um index.ts. Aqui dentro também eu vou criar um outro arquivo chamado nav.tsx. E daqui de dentro eu vou exportar o nosso componente, deixando aqui para ele um return e pronto. Aqui dentro desse index eu vou dar um export e vou pegar o nosso nav dali de dentro. Isso por quê? Porque eu gosto de sempre deixar assim, porque se eu precisar criar mais arquivos aqui dentro e precisar fazer uma importação direto, eu jogo para tudo dentro desse index aqui. Agora esse carinha aqui, a gente vai sair usando ele e eu não vou colocar na rota de páginas aqui, na página em si, eu vou colocar ele aqui em layout. Isso porque esse layout aqui ele vai ser compartilhado para essa página aqui, que é a nossa home, quanto para a página de teste, que é o que a gente está aqui, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou inserir ela logo aqui dentro aqui, o nosso nav, tá? Para quem ainda não conhece sobre Next 13, tá? É recomendado passar lá porque ele agora trabalha com layouts, templates, errors aqui, dá para trabalhar com um monte de coisa, com load também, e é bem legal, é interessante. Então o nosso nav já está aqui, meio que de forma global, para poder a gente tratar as informações. Beleza.
Aqui dentro do nosso Nav, o que que acontece? A gente tem algumas configurações aqui para fazer. Primeira coisa, é trazer o nosso Nav aqui. Aqui eu vou trazer a nossa div também. Essa div aqui, ela vai ser responsável por ter o nome do nosso projeto ali. Que no caso eu vou dar até o nome para ela. Ele aqui não vai ficar bonitão não. YouTube piloto, pronto. E aqui agora a gente vai ter uma outra div. Essa div vai ter um L. Essa div vai ter um LI também. Já já vocês vão entender o porquê disso aqui. E aqui a gente vai ter um link A. E aqui a gente já vai passar assim para ele. O EN, o S. EN, o S. Tá? A gente vem aqui, clona esse cara aqui. Manda para cá. E aqui a gente coloca um PTBR e PTBR. E pronto. Se a gente olhar bem, o nosso menu tá bem ali. E ao mesmo tempo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um button aqui dentro, tá? E esse button aqui, ele vai mostrar pra gente qual é o idioma atual que vai estar selecionado. Então vamos fingir aqui que a gente sempre vai estar em ANUS, tá? Já já vocês vão entender o porquê disso. E vocês podem ver, ó, que aqui ele tá repetindo, né? Mas enfim, vamos dar um pouquinho de estilizada nisso aqui, só pra gente ver um pouquinho melhor de como é que isso aqui vai ficar, tá? E aqui no nosso Nav, eu vou dar um class pra ele. E aqui eu vou já dar um H20. Aqui eu vou dar um flex. Aqui eu vou dar um item center, tá? E vou dar um padding para as laterais de 48, acho que é isso. É isso aí que aconteceu mesmo. E aqui também eu vou dar um justify between, tá? Esse justify between é só para poder separar o nosso título aqui do nossa opção de seleção de idioma. Então repare aqui em cima, ó, que se eu selecionar agora PTBR, ele mudou para PTBR. E se você selecionar NUS, ele selecionou para NUS. Mas como você pode ver bem, a gente estava na página de teste aqui, ó, e ele mudou para home. Por quê? Porque de fato a gente não está passando nenhum tipo de parâmetro aqui para ele, tá? E aqui já para corrigir, como esse tipo de roteamento aqui acontece para dentro das páginas do nosso app, o mais correto aqui seria a gente usar um link do Next, tá? Então já vou importar ele logo aqui também, para a gente usar o link. Porque, é claro, o link vai trazer um pouco mais de performance pra gente. E vai ficar bem muito mais legal. Pronto, salvei. Esse aqui agora não vai mudar muita coisa, porque aqui ainda tem um erro. Não tem problema, eu vou deixar na home mesmo, não vou ficar alterando o tempo todo. Isso aqui agora eu já vou estilizar esse menu aqui, tá? Pra gente estilizar esse cara aí, o que que a gente vai fazer? Aqui, nessa div, eu vou dar uma class dele. Vou dar um group. Esse group, ele vai ter um flex, tá? E vai ter um item center aqui. Acho que nem precisava disso aqui não, mas tá tudo bem. E aqui agora, no nosso L, eu vou dar um absolute, tá? Na verdade, um absolute não. Para vocês entenderem o que tá acontecendo aqui, é o seguinte. Esse botão aqui sempre vai ficar visível pra gente, tá? Indiferentemente do idioma, ele sempre vai estar visível. Ele vai estar visível mostrando o idioma atual, que está selecionado aqui na página. E esse outro menu aqui, ele tem que ficar oculto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para ele é dar um hide aqui para ele. Tá? Olha lá, ocultou todo mundo. E eu só quero que ele apareça quando eu fizer um hover. Como eu passei um group aqui, esse group aqui, ele tem outras propriedades aqui dentro. Outras classes, na verdade. Que é o group hover, tá? E o hover dele, eu quero que ele seja flex. Então, veja bem, se eu passei o mouse ali, ó. Ele já começou a mostrar um pouco mais um pouco mais o comportamento de menu, de como ele tem que ser, né? Que é um menu hover. O próximo passo aqui, eu vou dar um gap de 4, que é para poder separar um pouco mais os menus. Aqui agora eu vou dar um absolute, porque eu quero que ele vá para baixo, eu não quero que ele fique assim, tá? Aqui eu vou dar um flex call, que é para os menus ficar um abaixo do outro, tá? E aqui eu vou dar um top de... Vou chutar aqui de 48 pixels. Bora ver. Olha lá. Já foi bem para baixo, tá vendo? Então um top aqui eu vou dar de 20.
Pra ver o que vai acontecer. 20 foi muito. 16. Chutando até a gente encaixar de um jeitinho que a gente quer. Vou deixar 12 aqui. 12 mesmo. Beleza. Esse aqui não vai ficar 100% perfeito, porque a ideia é não deixar perfeito realmente, tá? Mas esse aqui depois eu vou colocar um detalhezinho legal de bandeiras ali que dá pra ver. Esse gap aqui eu vou diminuir pra 2 e pronto. Mas aqui a gente já tá com a ideia de clicou, mudou, tá? Para deixar esse aqui um pouquinho mais bonito, o que eu vou fazer agora? Eu já vou antecipar que a gente vai precisar usar hooks aqui dentro desse Nav. E como o hook ele será usado apenas nessa listagem aqui, ou seja, a partir dessa div aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mover esse cara aqui para dentro de um novo arquivo para a gente definir o hook somente para ele, não definir o hook aqui para o nosso menu de uma forma total. Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar um novo arquivo chamado lang.tsx, tá? E aqui eu já vou dar um export const lang, passando aqui para ele e dando um retorno já nesse carinha. E aqui eu vou pegar essa div e vou recortar ela daqui e vou jogar aqui dentro. Salvar 2 vezes aqui, ele já importa ali. Vou pegar esse lang aqui agora, vou jogar ele aqui dentro. E pronto. Aparentemente não mudou muita coisa, mas acredite, isso aqui mudou sim. Porque aqui agora a gente nesse lang, a gente vai usar use clients. Isso porque a gente vai precisar importar alguns hooks daqui de dentro. E o primeiro hook que a gente vai importar são os parâmetros que vêm de dentro do Next. E agora, com a novidade do Next 13 ou maior, a gente tem agora essas próprias definições aqui do Next, que é o Next Navigate. Então aqui a gente já vai pegar o use parâmetro e eu já vou antecipar e já vou pegar use params. Certo? Salvei isso aqui. Aqui agora eu venho e uso esse use parâmetros aqui. E esse use parâmetros aqui, como eu estou no roteamento aqui, ele traz pra gente esse parâmetro lang. Então eu já posso pegar diretamente o lang aqui dentro, tá? Se eu vier aqui agora e substituir, que é para poder listar o idioma atual, ele já insira aqui dentro o lang. Você pode ver agora que se eu mudar para NUS, ó, agora lá ele mudou para NUS, PTBR, PTBR, viu? A ideia é justamente isso aqui, ele pegar dinamicamente o idioma atual que a gente está. Para essas outras aqui, a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente. A gente vai ter que usar esse use params aqui. Esse use pathname. Esse use pathname é justamente isso aqui. Ele pega os nossos path que tiver aqui. Então, a partir de agora eu vou fazer o teste com a página de teste, tá? Ficou quase que redundante, mas vamos lá. Eu vou dar um const get pathname e esse pathname ele recebe uma função, tá? Que ele vai retornar uma string. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui que ele vai receber é o path, que é uma string, e depois o código do idioma, que no caso também é uma string, tá? Eu já vou deixar isso aqui assim só antecipado, mas já já a gente vai entender como é que a gente vai mudar esse comportamento aqui. E aqui ao mesmo tempo eu quero criar as definições de todos os idiomas que eu tenho, tá? Para poder acelerar um pouquinho mais o vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar as definições de um projetinho que eu tenho ali, de um projeto meio antigo, e vou passar aqui. E aqui eu vou fazer bem assim, ó. Esse aqui tá dando erro por conta de tipagem, tá? Vou dar um export, type, tag, koff, type, off, e aí eu passo frames aqui para ele. Ops, ok, olha só. E aí eu vim aqui e passo assim, que é somente para ele parar de dar erro, tá? Isso aqui, para quem não entendeu o que está acontecendo, é o seguinte.
Lá no nosso primeiro vídeo a gente definiu um arquivo de configuração do 18N, tá? Que é esse arquivo aqui. Para não ficar um processo repetitivo de toda vez criar as coleções de idiomas disponíveis, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando logo as coleções que eu já defini lá antes. Então pego aqui meu 18N, pego as minhas localizações, faço um map e desse map eu retorno um objeto com o código do idioma, que tem que ser exatamente as chaves aqui, que também foram definidas aqui, e o ícone. E o ícone, como é que eu faço para poder pegar ele? Eu passo o código do idioma e pego ele aqui e ele traz a bandeirinha para mim, tá? Essa bandeirinha aqui, galera, só um adendo aí, tomem cuidado porque dependendo da forma que você usa em alguns sistemas operacionais, ela pode não estar disponível, tá? Mas no caso no Windows, Mac, Linux aqui, até onde eu testei, tudo funcionou. Mas pode ser que um sistema operacional ou outro aí, isso aqui não funciona, porque digamos que isso aqui é um tipo de emoji. Vamos lá dar continuidade. Agora a gente vai passar a usar isso aqui. E já que a nossa coleção de idioma vai vir de forma dinâmica, em vez da gente ficar passando ela aqui assim, meio que muito manual, a gente pode vir aqui e listar ela de uma única vez aqui, ó. Vou salvar aqui só para vir um import. .map. E aqui eu vou passar lng, tá? E aqui eu vou dar um retorno. E aí o retorno que ele vai dar é nessas novas listas aqui, ó. Nessas novas LI. Ele vai fazer uma listagem. E aqui, para poder parar o erro, a gente tem que passar uma aqui. E a gente passa lang.code. A gente salva isso aqui. Bora ver se a correção aqui vai sair. Pronto, passou. Você pode ver que agora aqui só tem N ali. Porque aqui agora a gente pode vir para esse carinha aqui também. E fazer bem assim, ó. Passar para ele um lang.code. Olha lá. Pronto. Já está disponível aqui também. E aqui no nosso URL aqui, a gente vai passar esse cara aqui, tá? Só que esse cara aqui a gente não vai passar ele simplesmente assim. Como é que a gente vai pegar ele aqui, ó? Vou vir aqui. Vou dar um const. Vou dar um path name. E aí a gente usa ele. Esse path name, na verdade, ele nem precisava estar aqui, porque a gente já vai usar diretamente aqui, ó. Const path. Tá? Esse carinha aqui a gente pode tirar ele daqui. Ponto split. E aí aqui agora a gente pode fazer um split na barra. Tudo bem? E aqui, pra gente continuar os nossos detalhes de verificação aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse path aqui, ó, na verdade, e vou dar um console.log nele aqui, só pra gente entender o que tá acontecendo aqui, com esse split ali, tá? Esse split na barra ali. E se você ver bem, ó, apesar de a gente ter pegado o path name, ele trouxe pra gente aqui na primeira posição uma string vazia, na segunda posição o nosso idioma e na terceira posição, de fato, o path que a gente quer. Então a gente sabe que sempre que a gente precisar de alguma informação assim, essas duas primeiras opções aqui, ela digamos que pode ser descartada, tá? E aí, como é que a gente poderia fazer aqui para poder pegar apenas o path e repassar o idioma dela aqui? Eu faço assim, const new path, tá? Pego os paths aqui, na verdade poderia ser assim, ó. Não sei se em inglês existe path assim no plural. Ponto slice a partir da segunda casa, ou seja, pega a primeira, a segunda, a partir da segunda posição, ponto join e com barra novamente. E aí aqui eu pego o nosso barra mais lang mais o nosso novo path. Tá. Eu vou pegar esse aqui e vou dar um console log nele agora, só para entender o que está acontecendo aqui, e vou passar aqui para ele NUS, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, o que ele está retornando aqui na verdade, né? E olha só, ele retornou para a gente ptbr NUS, mas é aqui, beleza. Esse carinha aqui. Fiz errado ali.
Mas pode ver que aqui ele ainda não está formatando, fazendo da forma correta, né? Então, o que a gente pode fazer? Passar mais um barra aqui. Isso aqui ficou muito verboso, né? Tem uma forminha de melhorar isso aqui ainda. Mas eu não vou fazer isso, vou deixar assim por enquanto. E agora que a gente sabe que a gente precisa disso aqui para poder pegar o idioma da forma correta e o path da forma correta, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, passar para o nosso href, esse get path name, e aí passa lang.code. E pronto. Se eu vier aqui, ó, e troco para inglês, pode ver que aqui ele mudou de forma correta. Se eu mudo para português, não veio. Interessante. Por que não veio? Devo ter errado alguma coisa. Vou fazer assim. Me dá um console.log nisso aqui. E vou remover esse cara daqui. Então vamos lá. /teste. Olha lá, português Brasil veio certo. Veio certo também, foi para teste. Agora eu quero voltar para português do Brasil. Ele não foi. Não foi porque dá para ver o URL ali, ó. Ele não foi porque provavelmente aqui o nosso path estamos pegando de forma errada. Então eu vou falar aqui que ele vai ter um split, mas lang um split mais n ali. Então aqui agora pego esse cara, passo para cá, passo para cá. Vamos ver? E pronto, é basicamente isso aqui. Isso aqui eu não preciso mais. Isso aqui eu não preciso mais. E em vez de deixar no plural, vou deixar no singular mesmo. Split.join. É isso aí. Tava faltando um join aqui. Enfim. É isso aqui que a gente precisa para funcionar. Só que aqui ainda tem um detalhezinho, né? Se eu já estou mostrando meu idioma atual, não faz sentido eu mostrar ele aqui novamente. Então, o que eu posso fazer para impedir que ele seja listado aqui novamente? Eu posso passar um if, pegar o meu lang.code e comparar se ele é de fato igual ao meu lang que vem ali nos parâmetros. Se isso for verdade, então me retorna nulo. E pronto. Olha lá. E fechou. Só que aqui, em vez da gente usar o código, a gente pode usar o nosso ícone, né? Olha lá, ficou o ícone da bandeirinha. E aqui da mesma forma. Então, se eu vier aqui, ó, e pegar esse carinha, passar aqui e passar para eles o nosso lang e falar que esse lang é desse tipo aqui, a gente vai também ter a nossa bandeira ali. Mudou a bandeira para lá, a bandeira para cá. Pode ver que aqui os nossos idiomas tá mudando de forma correta. Legal, né? Beleza. Isso aqui tá pronto, é a partezinha do menu. Claro, dá para você melhorar aqui, deixar muito mais bonitinho, bem detalhado. Mas a ideia aqui é deixar um pouco funcional, né? E eu coloquei essas bandeirinhas aqui, acho que dá para vocês terem uma noção do que dá para fazer agora a partir dessa ideia aí que eu passei para vocês. E aqui agora o próximo passo é a gente falar sobre interpolação, tá? Interpolação aqui, para quem não conhece, normalmente a gente, quando trata idiomas aqui, a gente faz traduções e às vezes tem algumas informações que são dinâmicas, que a gente faz um tratamento específico de um erro, uma tela de boas-vindas, uma mensagem personalizada e por aí vai. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como é que poderia ser feita uma interpolação com a tela de boas-vindas, tá? Deixa eu ver aqui. Bem-vindo. Pronto. E aqui, o que é, por onde é que a gente começaria, tá? Aqui no nosso dicionário, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é criar um arquivo aqui chamado interpolation.ts. Não sei se no inglês é assim mesmo que se chama, mas vou deixar ali. E ele aqui vai ser uma função interpolation e vai receber alguns parâmetros e vai retornar alguma coisa para mim. Vou deixar assim uma string vazia. A primeira coisa que ele vai receber é a nossa string que tem as definições de interpolação.
Então vai ser o nosso conteúdo aqui do dicionário. Já já eu vou passar por isso aqui também, tá? Para vocês entenderem do que é que eu tô falando exatamente. Na verdade, vamos começar a fazer aqui, ó. Então, imagine assim, ó, imagine que você tenha uma mensagem de boas-vindas, tá? Então, normalmente você faz bem o quê? Bem-vindo a alguma coisa. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, em vez de eu passar simplesmente uma chave assim, ó, welcome, tá? E aqui é maiúsculo, aqui também é maiúsculo. Eu vou fazer bem assim, ó, welcome, e aí o nome de alguém, name. E aí, veja bem a sacada que eu tenho aqui, galera. Por que eu deixei assim? Porque eu tô falando aqui, ó, bem-vindo alguém, fulano. Mas você pode ver que às vezes você pode encontrar alguma documentação que ele vai estar bem assim, ó, que a chave só vai estar o welcome. E aí o valor da chave vai ter algum de fato vai ter as definições de interpolação aqui. Mas eu, particularmente, eu não gosto. Eu gosto de deixar o mesmo valor que tiver aqui na chave, ou que tiver aqui no valor, eu deixar aqui na chave. Isso por quê? Porque às vezes quando eu olhar uma string de uma chave que tem interpolação, eu já vou bater o olho e já vai ver, olha, ela tem uma interpolação e ela espera uma propriedade chamada name. Então, a partir dela, eu já sei o que eu tenho que passar como parâmetro, entendeu? E aqui também continua a mesma coisa pro português aqui, ó. Se eu vier aqui, as chaves, é claro, elas são imutáveis, elas não podem mudar, mas aqui no meu caso, eu posso passar aqui, ó. Bem-vindo, e aí, name. Essa aqui vai ser a tradução. E já já vocês vão ver isso aqui funcionando na prática, tá? Compreendendo o porquê disso aqui. Eu gosto de usar duas chaves e o nome da propriedade, tá? Se tiver mais propriedades aqui, defina também, tá? Se tiver mais propriedades aqui, defina também. E você passa aqui, ó. Não sei, 01. Vou inventar qualquer coisa aqui, porque agora tô sem ideia. E aí você passa aqui também 01. Bora fazer assim, ó. Copiar isso aqui e colar ali. Porque daí a gente faz um exemplo. Fazer diferente. Vou mudar aqui e fazer bem assim, ó. Idade, em português mesmo. Poderia ser age, assim. Idade, nascimento, idade. Já vou deixar logo duas chaves prontas aqui, que é para vocês compreenderem aqui do que é que a gente está falando. Nascimento, idade. Pronto, já deixei essas duas propriedades prontas. Aqui na interpolação, continuando, o que ela vai receber? Ela vai receber essa chave aqui, ó. Só que essa chave, além dessa chave, ela vai receber o valor dela. Então aqui, o que vai acontecer? Eu vou receber data, que é uma string. Ela sempre vai ser uma string, porque sempre vai ser o valor do dicionário ali. E aqui, a gente vai receber os metadata. E esse metadata vai ser do tipo record, que ele vai receber uma string como chave. E aí depois ela vai receber qualquer coisa. Eu poderia colocar N, mas não vou. Vou colocar um anu aqui, que é um desconhecido, vamos dizer assim. Esse aqui eu vou recolher um pouquinho. E aí, já que a gente está recebendo isso aqui, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer todas as propriedades que tiver interpolação. E essas propriedades são o quê? Name, nascimento, idade, todas elas. Eu tenho que percorrer todas elas. Então, como é que eu faço para poder percorrer ela aqui no JavaScript? Dou um object.emptry. Eu poderia usar case ou qualquer outra coisa, mas eu prefiro emptry, porque dela eu já vou precisar pegar a chave e o valor, tá? Então aqui eu vou passar metadatas. Ponto. Vou criar um reducer aqui. Esse reducer, ele vai me retornar uma string, tá? Ele não vai me retornar outra coisa. Esse reducer ele vai me retornar uma string. E aqui esse reducer ele vai receber uma função que ele vai ter todos os resultados. E aí, como esse emptry aqui, ele retorna a chave e o valor de cada propriedade que tiver ali dentro. Então aqui eu vou pegar a chave e vou pegar o valor dela, tá? E aqui eu vou dar um retorno, uma string, tá? Só para salvar aqui. O que é que eu vou fazer? A primeira verificação que eu vou fazer
é verificar se o result ele é vazio. Porque se ele for vazio, é a primeira vez que eu estou lendo a propriedade. A primeira propriedade que eu leia, é interessante que ela concatene com as demais, tá? Então aqui eu vou dar um return, uma string. E isso aqui já já vocês vão entender o porquê que está acontecendo isso aqui. E aqui agora eu dou um const. E aí aqui eu dou um new data, tá? Porque esse valor aqui ele vai ser atualizado. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um data.replace. E aí no replace eu vou substituir todos os valores que tiver isso aqui, ó. Todos os valores que tiver dentro dessas chaves aqui. E aí, como é que eu faço? Abro e fecho chaves ali, passo a minha chave e aí depois eu passo o valor. Para quem não sacou o que está acontecendo aqui ainda, isso aqui vai ser uma string. Eu poderia deixar aqui como N mesmo, porque vai ser bem melhor, tá? Porque, do que ficar forçando tipagem aqui. Então, no final vai ser a mesma coisa. Isso aqui é o que acontece. Eu peguei o nosso valor que foi enviado ali, e o valor ele foi isso aqui, tá? Ele de fato vai ser essa informação aqui que ele vai ser enviado. Eu tô fazendo um replace nela, então, ou seja, eu tô substituindo alguma informação nela, que a substituição da informação dela ela vai estar dentro dessas chaves e vai ter o nome da propriedade. E o nome da propriedade ou vai ser name, ou vai ser nascimento, ou vai ser idade, vai ser uma dessas coisas. E ela vem aqui nessa propriedade. E aí o valor que eu quero substituir ela está disponível aqui nesse valor. E aí aqui eu dou um new data. E pronto. Aqui agora, o que vai acontecer? Depois do if, caso ele não esteja mais vazio, já aconteceu alguma coisa, né? Eu vou repetir esse mesmo código aqui. Mas em vez de eu retornar, em vez de eu estar tratando agora a informação de data, eu vou estar tratando a informação agora de resultado. Por que de todos os resultados? Porque em algum momento, caso eu tenha mais de uma propriedade, você pode ver, ele vai entrar aqui dentro, vai alterar uma, depois ele vai fazer um outro loop percorrendo e vai alterar a outra. Se eu simplesmente deixar como data aqui, ele sempre substituindo alguma coisa, ele vai acabar trazendo para mim algum tipo de conflito. Então, para evitar isso, eu quero que ele pegue os valores que estiver restando do meu resultado que ainda não foi interpolado e substitua ela por alguma coisa. Aqui agora eu posso pegar const, dar um new data e retornar os dados aqui para mim. E pronto. Isso aqui é a minha camada de interpolação e ela já está pronta, ok? É isso aqui o que eu preciso, é a única coisa que eu preciso para a interpolação funcionar. Só que aqui a única coisa que eu gosto de modificar é vir aqui essa interpolação e deixar por responsabilidade desse carinha aqui. Tá? E aqui como é que a gente faz? Eu vou vir aqui, ó, vou dar um recortar nesse cara aqui, cola, e aqui eu vou fazer bem assim, ó. De dicionário. E aí aqui eu vou retornar um objeto, que é o dicionário e a nossa interpolação. Quero que ele retorne tudo daqui de dentro. Não tá vindo? Ponto barra interpolation. É isso aqui que eu preciso. Vou pegar isso aqui também e já vou substituir logo aqui, ó. Que é basicamente a mesma coisa, né? E aí aqui eu venho, dou um import, ponto barra interpolation. E aqui eu venho novamente, interpolação, e pronto. Agora, de dentro do dicionário, eu tenho o dicionário e a função de interpolação. Vamos ver isso aqui funcionando, para poder entender o que vai acontecer. Então, vamos lá. Vou vir aqui na minha home. E aqui na minha home, o que eu vou fazer? Eu vou dar um const. E aqui de dentro vai vir um objeto. E esse objeto vai ser um dicionário. E aí, o dicionário, eu vou usar um server. Esse dicionário eu vou usar o server. E aí eu vou passar para ele o parâmetros.length. E aqui de dentro desse dicionário eu tenho o dicionário e tenho a função
de interpolação, certo? Aqui agora, o que eu posso fazer? Vou vir aqui, só para separar mesmo, colocar duas div. Uma div vai ter o dicionário ponto welcome. Vou deixar assim por enquanto para vocês verem com um pouquinho mais de detalhes o que está acontecendo. Vou pegar o dicionário ponto nascimento e idade. Vocês podem ver. Isso aqui está trazendo a informação diretamente do dicionário, tá vendo? Se eu mudar aqui, ó, você pode ver que o bem-vindo aqui ele mudou para welcome. E vamos lá. A interpolação aqui funcionaria da seguinte forma. Eu posso pegar aqui essa interpolação, passar para esse carinha aqui, ó. E aí vocês vão entender o porquê disso aqui. E aí na primeira posição da interpolação, a gente envia a nossa chave, nosso valor, que no caso é esse aqui. E no segundo parâmetro, a gente envia a chave. E lembra que eu falei que eu gosto de deixar o nome das propriedades assim, dinamicamente, para que eu possa ver? Porque agora eu sei que aqui no segundo parâmetro, o objeto que eu tenho que receber, que ele é do tipo, que ele tem uma chave string e depois o valor ele recebe qualquer coisa, eu sei que ele está esperando uma propriedade chamada name. Então agora eu posso passar para ele name aqui. E aqui eu posso passar, não sei, Joey. E olha lá, ele substituiu por Joey. Se eu vier aqui passar o meu nome, Ediano, olha lá, substituiu por Ediano. Se eu vier aqui mudar de idioma, ops, é claro, tem que atualizar, né? Olha lá, ele substituiu, entendeu? Essa é a questão. A interpolação ela é para isso. Às vezes, se você tá fazendo um tratamento de erro que vem de uma API externa, você já sabe, consegue entender aqui e passar a propriedade para ela do que ela tem que fazer para poder substituir os valores dinamicamente. Um código, um status code, alguma coisa assim do tipo. Agora vamos fazer aqui para essa outra propriedade aqui, que ela é um pouquinho maior, para você ver, ó. Passei ali e o segundo parâmetro aqui, ela vai receber o que? Eu já deixei definido aqui, que é um name, né? Porque como ficou bem visual ali, vou colocar aqui 29. E o segundo parâmetro, idade, na verdade eu fiz errado, né? A idade é 29. E aqui a string vai ser 5/1/1990. Eita. 1994. E pronto. E olhe lá. Substituir os valores dinamicamente. Tá vendo? Se eu vier aqui agora, mudar de idioma, olha lá. Tá todo alterado. Bem-vindo de ano, 5/1/1994. 29 anos. É claro, isso aqui dá para você melhorar de muitas formas, de uns detalhezinhos bem legais aqui. Mas isso aqui já é o necessário para você trabalhar com internacionalização de forma dinâmica, pegando aí, inclusive até erro de quem usa Zod ou Yup, acho que era Yup, alguma coisa assim, Zod, Yup, você pode pegar essas mensagens e passar aqui ou de forma dinâmica, ou limite de 2 propriedades, 5 propriedades, ou 5 caracteres, 10 caracteres, você consegue passar tudo aqui dinamicamente. E a ideia aqui é justamente isso, entendeu? Interpolação é para isso, para você trabalhar aqui. Inclusive, tem uma coisa que eu tinha esquecido de dizer, a própria documentação do i18n, quando você usa a lib deles, eles têm uma definição lá para eles trabalharem com interpolação. Você, no final, aqui no dicionário, você define esses valores aqui, ó. Entendeu? Para você trabalhar com interpolação. Mas eu não gosto muito de trabalhar com eles, porque no final eu fico, às vezes, amarrado em alguns detalhezinhos que eu poderia estar melhorando aqui no meu código. Então eu prefiro, sim, eu mesmo fazer o processo manual e deixar pronto dessa forma. Então é por isso que eu escolho isso aqui, porque às vezes eu fico um pouquinho amarrado lá, do lado deles, com a documentação oficial deles, entendeu? Tem um padrão que a comunidade segue, tá? Talvez eu esteja fugindo um pouquinho desse padrão aqui, mas é o que resolve para mim, o que de fato me ajudou a trabalhar com isso, e é o que eu tenho usado hoje nos meus projetos, tá? Isso aqui não é uma regra que você tem que usar, isso aqui é opcional, mas isso aqui é a forma que eu construo hoje dentro de todos os meus projetos e a forma que vem me ajudando e me dando uma escala um pouquinho maior. Tá? Até justamente pela parte visual, apesar de você achar que fica poluído, no final você bate o olho aqui e fala, opa,
precisa de um name aqui. Então eu já sei que na minha interpolação eu tenho que passar uma propriedade name, que se eu não passar... Então, pessoal, é isso aqui que eu tinha que apresentar hoje para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido tanto a parte do menu aqui, para a substituição do idioma, quanto a parte de interpolação. Eu espero que todos vocês tenham gostado aí, tenham curtido. Eu também aguardo aí um comentário do que a gente poderia estar melhorando aí no vídeo. Também não se esqueça de deixar um like e se inscreva. Até a próxima.